Eu esqueci de iniciar a gravação. Ela vai começar a gravar a partir de agora, tá? Então, ó, como eu comecei a gravar a partir de agora, só vou falar que a revisão da aula, da prova, a gente vai fazer na próxima aula, tá? E a gente começou a aula com a revisão de sais, ácido mais base, dando sal e água, tá? Então, eu tenho exemplo HCl mais NaOH, o H é positivo, o cloro é negativo, tá na página 1. O Na é positivo, o H é negativo. Positivo de um liga-se com o outro. O hidrogênio, que é positivo, liga com o H, formando água. O Na, que é positivo, liga-se ao cloro, formando NaCl. Tá? Segundo exercício, HBr mais KOH. O hidrogênio é positivo, se liga ao OH, que é negativo, formando água. O K, que é positivo, se liga ao Br, que é negativo, formando HBr. Tudo bem? Eu vou passar aqui ó, o desenho, a fórmula dos outros dois que nós fizemos aí, tá? Então, quem está entrando agora, teve gente que entrou agora, tá? Então, pode estar vendo a resolução dos exercícios aí. Dá para tirar uma foto aí, tá? Agora a gente foi para a página 2, em que eu tenho H2SO4 mais KOH. A quantidade de hidrogênio tem que ser igual à quantidade de OH. Se eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho que ter 2 OHs. Eu coloco 2 na frente. À medida que eu coloquei o 2 na frente, ele multiplica tudo. Então, eu tenho 2 hidrogênios e 2 OHs, formaram-se 2 águas. Qual a fórmula do meu sal? K2, porque eu tenho 2 potássio. O 2 vai para baixo. E mais o SO4. Tá? A gente fez o exercício, o outro também, H3BO3 mais NaOH. Se eu tenho 3 hidrogênios, eu tenho só um OH. O que eu faço? Multiplico por 3. Então, eu tenho 3 hidrogênios e 3 OHs, formaram-se 3 águas. Qual a fórmula do meu sal? Na3, 3 vem para baixo, e mais o BO3. Tá? Agora, vocês fizeram esse outro exemplo, H4P2O7 mais LiOH. Se eu tenho 4 hidrogênios, eu vou ter que ter 4 OHs. Eu só tenho um. O que eu faço? Multiplico por 4. Então, eu tenho 4 Li e 4 OHs. Portanto, formaram-se 4 águas. 4H2O. Qual a fórmula do meu sal? Li4, P2O7. Tá? Aqui, ó, tá a resolução. Veja se bateu com o que você fez. Dúvida, pessoal? Alguém não entendeu? Todo mundo fez? Sim ou não? Camila fez? Tá. Alessandra? Pessoal, será que não tem áudio? Isabelle fez? Oi? Fez o exercício? Ah, professora, eu não consegui não, me perdi toda. Vamos lá. Você tem 4 hidrogênios, H4. Então, você tem um só OH. Então, o que você vai fazer? Você vai pôr o 4 lá na frente. 4, porque ele vai multiplicar o Li e vai multiplicar o OH. Então, você passou a ter 4 OHs. 4 hidrogênios que você tinha, mais 4 OHs, formaram-se 4 águas. Certo? Tá? Esse 4 multiplica o Li. Então, por isso que ficou Li4
E daí você copia P2O7, mantém-se a mesma coisa. Tá? Ô, professor, é que você poderia me mostrar as fórmulas de novo? Porque eu não estava com elas no meu caderno na hora que você me mostrou. Ó, tirar foto. Pode aproximar um pouco mais, por favor? Obrigada. Falou. Outro exemplo é diferente, ó. É H2SO4 mais PbOH4. Você vai observar que você tem 2 hidrogênios, só que do outro lado você tem 4 OH. Tudo bem, gente? Estão enxergando isso? 2 hidrogênios, H2, e do outro lado OH4, 4OH. Então você tem que ter, se de um lado você tem 2 hidrogênios, do outro lado 4OH, para formar tudo água, você tem que ter 4 hidrogênios, correto? Se você já tem 2, então você vai multiplicar por 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. Você passa a ter 4 hidrogênios. 4 hidrogênios e 4 OHs formam-se 4 águas. Tudo bem, gente? Entenderam? Sim ou não? Alessandra, tá aí? Alex? Camila? Entenderam? Entendi. Tá. Então, ó, então eu formei 4 águas. Qual a fórmula do meu sal? Pb SO4. Só que quantos SO4 eu tenho? SO4 é uma substância composta, ó. Enxofre, 4 oxigênio, é uma coisa só. Quantos sulfatos eu tenho? 2, porque o 2 está multiplicando na frente. Então, eu coloco parênteses 2. Toda vez que for uma substância composta, você tem que colocar entre parênteses, tá? Porque daí o 2 está multiplicando o oxigênio, você está falando que você tem 8 oxigênios e 2 enxofre, tá? Tudo bem, gente? Próximo exercício. H4P2O7. Quantos hidrogênios eu tenho? 4. Mais MgOH2. Quantos OHs eu tenho? 2. Então, eu vou ter que ter 4. Se eu tenho 4 hidrogênios, eu tenho que ter 4 OHs. Para eu ter 4, eu vou multiplicar por 2. Eu vou colocar o 2 na frente, ó. Esse 2 tanto multiplica o OH quanto o magnésio. Então, se eu já tinha 2 OHs, eu coloquei o 2 na frente, eu estou multiplicando. Então, eu tenho 4. 4 OHs com 4 hidrogênios formaram-se 4 águas. Qual a fórmula do meu sal? Mg2 e mais o P2O7. Você copia do outro lado. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tudo certo. Dara, tá aí? Isabelle? Então tá, eu tenho outro exercício, ó. H4P2O7 mais CaOH2. Façam esse aí para ver se entendeu mesmo. Então, vamos lá, ó. Você tem 4 hidrogênios e 2 OHs. O que você faz? Põe o 2 na frente do Ca. Esse 2 está multiplicando o cálcio, está multiplicando o OH.
Então, você passa a ter agora 4 OHs. 4 OHs e 4 hidrogênios que você tinha lá, formaram-se 4 águas. 4 H2O. Qual a fórmula do meu sal? Ca2P2O7. Tá aqui o exercício, ó. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Alguém não entendeu esse exercício? Isabela, entendeu? Camila? Entendi, professor. Tá. Tem outro exercício embaixo, ó. H2CO3 mais SNOH4. Se eu tenho 2 hidrogênios, quantos OHs eu tenho? 4, ó. Então, o que que eu faço? Eu vou ter que ter 4 hidrogênios. Então, eu multiplico por 2 o hidrogênio. Façam esse aí. Vou pegar uma água, já vem. Vamos lá? Então, se eu tenho 2 hidrogênios e 4 OHs, eu vou colocar o 2 na frente do hidrogênio. Então, eu passo a ter 4 hidrogênios, com 4 OHs, formaram-se 4 águas. Qual a fórmula do meu sal? SnCO3, parênteses, 2. Veja aí se bateu com o que você fez. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Alguma dúvida até aí? Porque a gente vai começar a complicar mais. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então tá. Outro exemplo. Quem não tem, eu vou mostrar para tirar foto. Vê se dá para tirar foto. Daniel, tá boa aí? Daniel? Oi, professor, tá sim. É que eu tava tirando a foto, não consegui responder o senhor na hora, mas tá tudo legal, tô entendendo bem. Consegui tirar foto também. Tá. Observe esse exercício aí, ó. A fórmula é H2SO4. Eu até coloquei em negrito aí para ficar mais fácil. Mais a LOH3. Então, observe aí, ó. Quando você tem 2 vezes 3, é 6. 3 vezes 2 é 6. Você está vendo que tanto eu invertendo um quanto o outro vai dar o mesmo valor. Se eu tenho 2 hidrogênios e 3 OHs, eu vou ter que inverter os dois. Então, na frente do hidrogênio, eu coloco 3. Por quê? 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Do outro lado, eu tenho 3 OHs. Quando eu coloco 2 na frente, 3 vezes 2, 6. 6 OHs. 6 hidrogênios mais 6 OHs formam-se 6 águas. Tá? Então, é dica. Quando um
for par e o outro ímpar, você inverte. Por quê? Daí dá o mesmo denominador, o mesmo valor final, tá? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 12, tá? Aí, então, aí, ó, eu tenho 6 águas. Qual a fórmula que ficou? AL2, porque o 2 vem para baixo, e SO4. Quantos SO4 eu tenho agora? 3. Então, ficou SO4, parênteses, 3. Tá? Outro exercício. H3PO4 mais MgOH2. Eu tenho 3 hidrogênios e 2 OHs. Então, o que eu faço? Inverto. Coloco o 2 na frente do hidrogênio e o 3 na frente do magnésio. Por quê? 2 vezes 3, 6. 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6. 6 águas. 6 OHs. 6 hidrogênios mais 6 OHs formam-se 6 águas. Qual a forma do meu sal? Mg3, tá errado aí, ó. Arruma aí. Não é 2, é Mg3, PO4, 2. Tava dormindo na hora que eu fiz isso. Então, olha lá. Mg3, PO4, parênteses, 2. Professor, então fica MG3, parênteses, PO4, parênteses, fecha parênteses, 3 ou 2? 2, 2. 2? Porque Tá. o PO4 não colocou 2 lá na frente do hidrogênio? Ah, tá. Então tá errado aqui, né? Tá. Tá. Ficou assim, ó. Dá para ver? Dá para ver sim. Tá. Agora tem outro exercício aí, ó. H2CO3 mais FeOH3. Façam esse aí. Eu vou contar 2 minutos. Então, olha lá, ó. Se eu tenho 2 hidrogênios e 3 OHs, o que eu faço? Coloco 3 na frente do hidrogênio e o 2 na frente do ferro. 3 vezes 2, 6. Eu passo a ter 6 hidrogênios. O 2 vezes OH3, eu passo a ter 6 OHs. Portanto, formam-se 6 águas. Qual a fórmula do meu sal? Fe2, o 2 vem para baixo, parênteses, CO3. Quantos CO3 eu tenho? 3. Outro exercício, H3BO3 mais BaOH2. Façam esse aí também.
Então, olha lá, H3 e OH2, então eu ponho 2 na frente do H3, porque eu passo a ter 6 hidrogênios, e coloco 3 na frente do bário, do Ba. Eu passo a ter 6 OHs, portanto, formaram-se 6 H2O. Qual a fórmula do meu sal? Ba3, parênteses, BO3. Quantos BO3? 2. Tudo bem, pessoal? Dúvida nesses exercícios? Camila, Alex, Alessandra, dúvidas? Não, professor, tá tranquilo. Então tá. Ó, eu vou colocar aqui na tela, tem mais 2 que eu passei agora. Copia e façam. Esses últimos 2 aqui, ó. Tem alguém tentando falar, tá cortando, eu acho. Deu tempo de copiar, pessoal? Então, ó, ficou H4P2O7 mais BiOH3. O outro, H3BO3 mais PbOH4. Faça os 2 exercícios. Eu vou dar 3 minutos para fazer.
Pronto, pessoal? Conseguiu fazer? Camila, conseguiu? Daniel? Consegui, professor. Consegui. Então tá. Então vou fazer a correção. H4P2O7 mais BiOH3. Se eu tenho 4 hidrogênios de um lado e 3 OHs do outro, eu inverto. Coloco 3 na frente do H e 4 na frente do Bi. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. Portanto, formaram-se 12 H2O. Qual a fórmula do meu sal? Bi4, P2O7 dentro do parênteses, 3. Outro exercício, H3BO3 mais PbOH4. Eu inverto. Na frente do hidrogênio eu coloco 4, na frente do Pb, 3. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 12 águas. Qual a fórmula do meu sal? Pb3, parênteses, BO3, fecha, 4. Olha a correção aqui. Tudo bem, pessoal? Deu para corrigir? Camila, conseguiu? Consegui, professor. Tá jóia. Alguma dúvida, pessoal? Alguém que está aí tem dúvida? Se tiver, fala. Não? Tá com alguma dúvida, Camila? Não, por enquanto tá tranquilo. Então tá. Porque ninguém fala nada, então eu fico meio perdido aqui. Página 4, mol. Cálculo de mol, tá? Para falar de mol, eu teria que falar de unidade de massa atômica, tá? Então, na próxima aula, eu vou voltar e vou estar falando sobre número de massa atômica, tá? Que é o MA, como que a gente chega nisso daí, tá? Para eu calcular a massa, tá? O número de mols, tá? Mol não é abreviação de molécula, é uma unidade. Que nem eu falo grama, quilograma, tonelada, eu falo mol. Eu tenho 1 mol de caneta, 1 mol de ácido clorídrico, 1 mol de bicarbonato de sódio. Então, é uma unidade qualquer, tá? Como outra qualquer. Para a gente calcular o número de mol, a gente tem que aprender primeiro a calcular a massa da molécula, tá? O átomo, ele tem, no caso, o elemento químico, um só, ele tem uma massa atômica. Essa massa sempre vai ser dada para você, tá na tabela periódica, ninguém tem que saber de cor, tá? Então, todo exercício vai ver que lá está escrito assim, dados, e tá o valor do número atômico, da massa do átomo, tá? Então, aí eu coloquei, olha, cálculo da massa molecular. Massa molecular pode ser abreviado por M maiúsculo ou MM, tanto faz. Eu passei o valor da massa atômica do oxigênio. O oxigênio vale 16, sempre, sempre. O hidrogênio vale 1. O enxofre, que é o S32, e o fósforo, que é o P31. Isso é dado para você. Ninguém precisa saber. Como eu vou fazer o cálculo da massa molecular? Observe, cálculo da massa molecular é a quantidade de átomos vezes a massa de cada um. Eu citei aqui, ó, 2. Quantos oxigênio eu tenho? 2. Quanto que é a massa de cada oxigênio? 16. Portanto, 2 vezes 16, 32. Então, a massa do O2, que é o gás oxigênio, esse que a gente respira, é 32 UMA, que é a unidade de massa atômica. Outro exemplo, O3.
O3 é o gás ozônio, ele é bactericida, tá? Quantos oxigênio tem? 3. Cada oxigênio tem massa 16. 3 vezes 16, 48 UMA, tá? Quando a substância for composta, por exemplo, H2O, então você tem que desmembrar. Você está vendo que eu estou fazendo uma chave aí? Eu separo o hidrogênio e o oxigênio. Quantos hidrogênio eu tenho? 2. Cada hidrogênio tem massa 1. 2 vezes 1, 2. Oxigênio, eu tenho 1. Cada oxigênio tem massa 16. 1 vezes 16, 16. Você vai somar 2 mais 16, vai dar 18 UMA, unidade de massa atômica. Outro exemplo, H2SO4. Eu tenho 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2. Quando não tem nada é 1. Então eu tenho 1 enxofre. 1 vezes 32, 32. 4 oxigênios. 4 vezes 16, 64. Somou tudo, 98. Portanto, 98 UMA. Pessoal, entenderam isso daí? Dúvidas? Camila, entendeu? Daniel, Entendi. entendeu? Tranquilos? Sim, de boa. Sim. Tá. Página 5. Aí tem... Faça o H3PO4. Vou dar uns minutos para fazer. Tá. Então vamos lá? Eu tenho 3 hidrogênios, 3 vezes 1, 3. Eu tenho um fósforo, o P vale 31, P vezes 31, 31. Oxigênio, 4. 4 vezes 16, 64. Somou tudo, 98. UMA. Bateu, pessoal? Sim ou não? Camila, bateu? Bateu, certinho. Tá. Então faça o outro. CaOH2. Observe, tudo que está dentro do parênteses é multiplicado por 2. Portanto, eu tenho 2 hidrogênios e 2 OHs. Tá.
Então, vamos lá. CA eu tenho 1. 1 vezes 40 é igual a 40. Oxigênio, eu tenho 2. 2 vezes 16, 32. Hidrogênio, eu tenho 2. 2 vezes 1, 2. Somando 74 UMA. Faça o outro, H4P2O7. Professor, eu perdi Oi. a correção desse último exercício. Como é que é? Acho que eu fiz errado. CA é 1. 1 vezes Sim. 40 é igual a 40. Uhum. Oxigênio, eu tenho 2. Tudo que está dentro do parênteses é multiplicado pelo número que está fora. No caso, multiplica por 2. Tá. Então, 2 oxigênios. 2 vezes 16, 32. 32. Eu tenho 2 oxigênios. 2 vezes 1, 2. Somando, vai dar 74. Tá, obrigada. Aqui, ó. Ok, obrigada, professor. Nada. Faço o outro. H4P2O7. Vamos lá? Então, hidrogênio, 4 vezes 1, 4. Fósforo, 2 vezes 31, 62. Oxigênio, 7 vezes 16, 112. Não errei na conta. 112. Somando, 178. E o último, H2CO3. O hidrogênio vale 1, carbono 12 e oxigênio 16. Então, hidrogênio, 2 vezes 1, 2. Carbono, 1 vezes 12, 12. Oxigênio, 3 vezes 16, 48. 4, 5. 62. Tudo bem até aí, pessoal? Então, a gente vai para a página 6, que é o cálculo de mols. Mols, você tem que saber decorar a fórmula. É N, que é o número de mols, dividido pela massa, Mzinho, que é a massa expressa em gramas, dividido pela massa molecular, que é o Mzão. Então, N, número de mols, Mzinho é a massa expressa em gramas, 20 gramas, 10 gramas, 30 gramas, e Mzão é a massa molecular, é o que você acabou de aprender a
fazer, calcular, tá? Então, observe aí, ó. Calcule quantos mols temos em 90 gramas de água. Então, N é igual, o que você quer saber? M expressa em gramas. Quanto que é a massa expressa em gramas? 90. Foi dado do exercício. Massa molecular, você vai calcular, vai fazer a massa da água, eu fiz aí do lado, deu 18. 90 dividido por 18 vai dar 5 mols. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, é massa dividido por massa molecular. É 5 ou é 50? Oi? 5,0. Ah, tá. Entendi. Outro exercício. Calcule quantos mols temos em 1.560 gramas de AlOH3. Então, como você vai fazer? A massa expressa em gramas eu te forneci 1.560. A massa molecular você vai achar, faz a divisão e dá o número de mols. Tenta fazer aí. Vamos lá? Você fez o cálculo da massa molecular e você chegou que deu 78, tá? Fórmula N é igual a 1.560, que é a massa expressa em gramas, dividido pela massa molecular 78. Então, N vai dar 20 mols. Chegaram nesse valor? Camila, conseguiu chegar? Daniel? Consegui, professor. Conseguiu. Então tá. Pessoal aí, dúvidas? Tem 13 mudos aí. Pessoal, tem dúvida? Alguém tem algum problema, alguma coisa que queira falar? Então, página... Dúvida, gente? Página 7. Tenta fazer esse daí, ó. Calcule quantos mols temos em 120 gramas de NaOH.
Então, observe aí, ó. Você fez o cálculo da massa molecular, deu 40. N é igual a 120, que é o número da massa expressa em gramas, dividido por 40. Portanto, N é igual a 3 mols. Tá? Tudo bem, pessoal? Chegaram nisso? Sim. Então tá. Outro exercício. Calcule quantos gramas. Você está vendo que aí eu já não estou pedindo mols, eu estou pedindo quantos gramas. Temos em 0,1 gramas de CaOH2. Eu fiz o cálculo da massa molecular de CaOH2 aí do lado. Vai dar 74. Daí você... molecular. Você substitui. O N vale 0,1. A massa é o que eu estou pedindo. Então, eu não sei. Pus o M. Massa molecular 74. Você vai multiplicar em cruz. Daí você fica M é igual a 0,1 vezes 74, que vai dar 7,4 gramas. Entenderam, pessoal? A gente só mudou a posição, só o que está pedindo. Então, no caso, 0,1 vezes 74 vai dar 7,4 gramas. Então, a massa é expresso em gramas. Dúvida? Entendeu, Camila? Camila, entendeu? Professor, Pode explicar de novo? Não entendi essa. o 0,1 é número de mols, então, no caso, né? Tá. Tá? É porque então, no enunciado você colocou gramas. Não, 0,1, mols, tá? Desculpa, mols, desculpa, né? desculpa. Então arruma aí, mols. Tá. No enunciado tá errado. Então, de novo, ó. Calcule quantos gramas temos em 0,1 mols. 0,1 mol de CaOH2. N, que é o número de mol, corresponde a 0,1. Massa é expresso em gramas. Eu não tenho, o que é a incógnita do meu exercício. Então, eu deixei o M. Massa molecular, eu calculei aí do lado, que é 74. Portanto, M é igual a 0,1 vezes 74. 0,1 vezes 74 é 7,4. Ó. Quem estava com dúvida aí antes, que entrou junto com a Camila, entendeu agora? Eu entendi. Quem que era? Que estava perguntando. Dúvidas, gente? Não. Não? Página 8. Calcule quantos gramas tendo 0,2 mol. Arruma aí, que eu estava dormindo. Eu coloquei grama é mol. Tenho de água. N igual. O N é 0,2. Tá lá. Eu substituí. A massa, não sei. A massa molecular, 18. 0,2 é igual. M é igual a 0,2 vezes 18, que dá 18 vezes 0,2. Deixa eu ver se eu não estava dormindo. 36. É 36. 16, 3,6, tá certo, 3,6.
3,6 gramas. Então, calcule quantos gramas temos em 0,2 mol de água. O N é 0,2, a massa eu não sei, a massa molecular 18. M é igual a 0,2 vezes 18, que dá 3,6 gramas. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Alguém está com alguma dúvida? Alguém não está entendendo? Tranquilo por enquanto. Tá. Então, próximo exercício. Calcule quantos gramas temos em 0,5 mol. Arruma aí. Tá errado. É 0,5 mol de MgOH2. Você vai calcular a massa molecular e depois vai aplicar na fórmula. 3 minutinhos para fazer. Pronto, pessoal? Pronto. Professor, o meu deu 82, tá certo? O quê? O meu deu 82, tá certo? 82. Quanto deu a massa molecular? Deixa eu ver aqui. Deu 41. Não. Magnésio, 1 vezes 24, 24. Uhum. Certo? Certo. Oxigênio, 2 vezes 16, 32. Ah, tá. Eu errei aí. Tudo que está dentro do parênteses é multiplicado pelo número que está fora. Então, 2 vezes 16, 32. 2 vezes 1, 2. Portanto, somando 58. Ah, tá. Daí ficou N é igual a massa dividido por massa molecular. N é 0,5. Massa, minha incógnita, não sei. Massa molecular, 58. Portanto, M
é igual a 0,5 vezes 58, que vai dar 29. Tá. Tudo bem? Sim. Olha lá, página 9. Calcule quantos gramas temos em 10 mols. Arruma aí. De H2SO4. Façam esse aí. Então, olha lá. Você calculou a massa molecular do H2SO4, que vai dar 98. Tudo bem, gente? Daí você aplica na fórmula. N é igual a massa dividido por massa molecular. O N é 10. A massa, não sei. Massa molecular, 98. Portanto, M é igual a 10 vezes 98, que dá 980 gramas. Tudo bem? Dúvida, gente? Alguma pergunta? Não? Então tá. Veja bem, então a gente para por aqui. Você deve refazer todos os exercícios, olhar, assistir a aula de novo, fazer novamente o exercício passo a passo, copia os exercícios numa folha e vai fazendo conforme tendo a aula, tá? Daí, dessa maneira, você grava mais. Então, essa deu basicamente 1h30, tá? Então, você tem mais 1 hora para fazer isso, como se você tivesse sala de aula. Copie os exercícios novamente, assista a aula, repassa, vai fazendo um por um, tudo de novo, para ver se tem alguma dúvida. Porque na próxima aula eu vou partir daí, do passo daí. Se você entendeu essa aula, você segue para a aula seguinte. Senão você vai ter dificuldade para entender de concentração molar. É extremamente importante a concentração molar, tanto para farmácia quanto para biomedicina, tá? Então, é uma matéria que a gente vai usar muito isso daí, tá? Então, por isso que precisa aprender direitinho. E agora entra cálculo também. Por isso que você tem que fazer com calma, olhar, veja os exercícios que eu fiz, que eu mostrei na tela, tudo isso facilita para você. Então, você aproveita esse tempo aí
tá? De restante de aula, para você refazer os exercícios e fazer novamente para poder, se tiver alguma dúvida, eu esclarecer na próxima aula. Tudo bem? Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, se você quiser tirar foto e mandar para mim pelo WhatsApp com áudio perguntando, tal, tranquilo. Manda que eu tento resolver para vocês também, tá? Ou se não, na próxima aula a gente esclarece as dúvidas aí. Tudo bem? Alguma pergunta que gostariam de estar fazendo? Alguma dúvida? Não, professor, eu estou tranquila. Vou passar Então, tá. limpo agora essa matéria. Tá. Daniel, tranquilo? Daniel? Professor, tranquilo. Oi. Então tá, jóia. Então tá. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Beleza, eu vou mandar mensagem para o senhor já para me colocar no grupo lá, tá bom? Tá, jóia. Então tá. Falou, pessoal. Um abraço para vocês, uma boa semana, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Falou, tchau.